Excelentíssimas senhoras e senhores representantes das entidades e organizações militares e civis aqui presentes, excelentíssimos e excelentíssimas autarcas, excelentíssimas senhoras e senhores profissionais de saúde, militares e civis, e que hoje tão justamente aqui serão homenageados, excelentíssimos representantes das associações e clubes militares, excelentíssimos senhores oficiais aqui hoje homenageados no momento em que cumprem 25 anos como associados, excelentíssimos membros dos órgãos sociais da AOFA e demais sócias e sócios da Associação, excelentíssimos concidadãos e muito em especial os residentes do Concelho de Almada e particularmente nas freguesias de Caparica e Trafaria, excelentíssimos familiares, amigos, amigas aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, camaradas. A todas e a todos, em nome do Conselho Nacional da AOFA, saúdo e muito agradeço a vossa presença que, de forma tão especial, nos honra e contribui decisivamente para o brilho desta cerimónia para nós tão relevante. Permitam-me que inicie esta alocução com um agradecimento muito especial à Sociedade Recreativa Musical Trafariense, que uma vez mais acolhe este nosso evento anual e, porque essa justiça não lhes pôde ser publicamente feita, pelo extraordinário concerto com que nos brindou por ocasião do nosso 28º aniversário, o ano passado, portanto, concerto gravado e disponibilizado por via digital, considerados os constrangimentos que à data o país vivia e que nos impediram de celebrar presencialmente esse 28º aniversário. Registado que fica este agradecimento, esta alocução terá por base dois conceitos que são muito especialmente queridos à generalidade dos militares, integrando profundamente o nosso ADN por formação e convicção. São eles dignidade e compromisso. Segundo a Constituição da República Portuguesa, que nunca é demais recordar, os militares das Forças Armadas juram guardar e fazer guardar, logo no seu primeiro artigo se estabelece que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. As mulheres e homens que servem Portugal nas Forças Armadas constituem-se como os cidadãos sobre os quais impendem mais deveres, constrangimentos e limitações legais determinantes para as suas famílias, para as suas vidas profissionais e pessoais, bem como para as suas famílias, impostas pela vasta gama de leis gerais que se nos aplicam, mas igualmente por leis específicas das quais são bons exemplos a Constituição da República Portuguesa, o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, o Código de Justiça Militar ou o Regulamento de Justiça Militar, realidade à qual se junta, se e quando valores maiores de interesse nacional decorrentes da defesa militar da República determinam o sacrifício da própria vida. Ainda assim, e em face do caráter absolutamente excepcional de que se reveste a denominada condição militar, que de forma tão exigente se nos aplica, os cidadãos em uniforme que nos constituímos nunca reclamaram quaisquer tratamentos de exceção, mesmo naqueles momentos em que, pelas circunstâncias próprias determinadas pela Revolução, que orgulhosamente levámos a efeito em 25 de abril de 1974, fomos detentores quase absolutos desse poder, tendo apenas feito uso do mesmo no sentido da estabilização das instituições democráticas e, como era devido e foi escrupulosamente cumprido, entregando na primeira oportunidade o poder legitimado ao povo português. Não está, pois, em causa, nunca esteve, a subordinação das Forças Armadas ao poder político, nem sequer qualquer tratamento de exceção. Mas está, isso sim, em causa a não submissão ao poder político e a exigência, repito, a exigência do exemplar respeito pela nossa dignidade enquanto cidadãos que, não sendo mais do que qualquer um dos outros, garantidamente também não é menos. Somos, e isso assumimos, diferentes. A dignidade de qualquer ser humano, seja civil ou militar, e, tal como também estabelece a Constituição da República, independentemente da raça, sexo, língua, território de origem, convicções políticas ou religiosas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual, não é algo de negociável e muito menos sujeito ao livre arbítrio de quem quer que seja em Portugal ou em qualquer parte do mundo.
Os militares das Forças Armadas não podem, não devem e veementemente exigem e alertam para a obrigatoriedade de um escrupuloso respeito pela sua dignidade pessoal e profissional e quem assim não procede, fiando-se, repito o termo, fiando-se, de que por sermos disciplinados, unidos, coesos e denodadamente focados no cumprimento da missão, podemos ser usados a belo prazer, quem assim pensa, está rotundamente equivocado. E o termo equivocado deriva de equívoco, e isso bem sabemos que é um termo bem conhecido por quem de direito. Quem assim procede e desrespeita tão flagrante e reiteradamente a nossa dignidade, não tem qualquer capacidade nem idoneidade para ocupar os cargos que ocupa. Mais, demonstra sequer ter caráter para ocupar qualquer cargo de responsabilidade, sequer para ser reconhecido como um ser humano na sua plenitude. E para que não nos fiquemos preconceitos, ainda que da forma assertiva como aqui ficaram expostos, vejamos alguns bons exemplos desta reiterada indignidade que para com os militares é perpetrada. A lista é imensa e consta daquele que denominamos de Caderno de Objetivos Prioritários da AOFA, trabalhado e recentemente aprovado pelo nosso Conselho Nacional e que é do amplo conhecimento de todos os oficiais, mas igualmente de toda a classe política e dos nossos camaradas que circunstancialmente ocupam os cargos de chefe de Estado-Maior, seja de cada um dos ramos, seja do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Vejamos então alguns desses exemplos. Promoções. Consumadas tarde e a más horas, e ainda assim sem os respectivos retroativos, o que duplamente prejudica os militares, dado não oferirem as remunerações a que têm direito e com prejuízo significativo, mais tarde, nos cálculos das suas pensões de reforma. Esta medida foi implementada em 2011, nos tempos da Troika, e continua inexplicavelmente em vigor. E só se aplica aos militares. Pensões de reforma, fortemente afetadas pela aplicação de regras inconcebíveis e totalmente desajustadas, que resultam do decalque das regras aplicadas aos restantes beneficiários do Sistema Nacional da Segurança Social. A carreira militar é assente numa base fortemente hierarquizada e, como tal, o cálculo dos valores das pensões dos militares nunca poderá ser feito com base na média de toda a carreira contributiva, levando a pensões, já a verificar-se nesta altura, de indigência inferiores a 50% dos valores oferidos na efetividade de serviço. Assistência na doença. Numa violação grosseira do instituído na Lei de Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar, lei aprovada por unanimidade na Assembleia da República, que prevê uma diferenciação positiva no apoio à saúde por parte dos militares e das suas famílias, como compensação inerente à sua condição militar, aquilo que se verifica é precisamente o contrário, uma diferenciação fortemente negativa. Os militares e as suas famílias descontam, e de forma obrigatória, para um subsistema, a ADM, para o qual não têm de descontar e, muito menos, com caráter de obrigatoriedade. O que levou recentemente o Tribunal de Contas a classificar este desconto como ilegal, considerando um imposto precisamente por ser de caráter obrigatório e aplicável apenas a um restrito conjunto de cidadãos. Ainda que ilegais, as verbas decorrentes desses descontos, e estamos a falar em mais de 50 milhões de euros por ano, são desviadas para muitos outros destinos que não os dá assistência na saúde aos beneficiários, acumulando o Ministério da Defesa dívidas colossais que não paga, quer às entidades protocoladas, quer, por via do IASFA, aos próprios beneficiários, quando acedem, por direito, ao denominado regime livre, levando a uma permanente quebra de contratos por não pagamentos dessas responsabilidades do MDM, com os evidentes prejuízos para os beneficiários. Como se não bastasse, os descontos realizados pelos militares para a ADM são com base em 14 remunerações, em vez de 12. 14 remunerações anuais, em vez de 12. Aspecto igualmente sinalizado pelo Tribunal de Contas. Cereja no topo do bolo, os descontos dos militares para a ADM não são considerados para efeitos de dedução em sede de IRS como despesas de saúde, contrariamente ao que sucede com qualquer seguro privado.
Sistema de avaliação de mérito dos militares das Forças Armadas. Um sistema totalmente desadequado da realidade e imposto aos militares numa claríssima, mais uma, tentativa, reconhecemos que bem sucedida, de governamentalização e partidarização das Forças Armadas e que, pasme-se, por unanimidade, o Parlamento decidiu há mais de 2 anos que deveria ser revisto num trabalho conjunto entre as chefias militares e as associações socioprofissionais, resolução que, no entanto, permanece na gaveta, provocando anualmente distorções e injustiças gravíssimas nas Forças Armadas, confirmando o que antevimos e denunciámos, que mais não se tratava de um diploma que apenas visa facilitar a promoção dos yes men, dos carreiristas e dos seguidistas, designadamente dando evidentes benefícios aos militares de gabinete em detrimento dos militares operacionais. De entre muitas das distorções que o sistema enferma, a constatação de que a antiguidade deixou de ser um posto. E, pasme-se, a valorização excepcional de louvores atribuídos por titulares de cargos políticos em detrimento de louvores atribuídos pelos comandantes das unidades e mesmo pelos chefes de Estado-Maior. Direitos básicos de negociação e representação coletiva. Fugindo permanentemente ao diálogo, refugiando-se de forma cobarde e antidemocrática na presunção da detenção de um poder circunstancial que leva a posturas que, não raras vezes, nos trazem à memória tempos idos do antes 25 de abril de 1974, ficam algumas questões para reflexão. Quais as razões que levam os sucessivos governos a tomar tais atitudes autoritárias de permanente confronto com direitos elementares dos militares, inclusivamente ao arrepio do estipulado na Carta Social Europeia? Porque temem os sucessivos governos o diálogo franco, aberto e construtivo com as associações socioprofissionais sobre as matérias que legal e legitimamente lhes estão atribuídas, evitando um posicionamento dialogante e que garantidamente só terá efeitos negativos para os militares e para a instituição que se constituem as Forças Armadas. Que verdadeiras razões movem os sucessivos governos a furtar-se à revisão cada vez mais emergente da Lei do Direito de Associação Profissional dos Militares, reconhecendo clara e inequivocamente os direitos básicos de representação e negociação coletiva às APM, às Associações Profissionais de Militares? Estes são, entre muitos e muitos outros exemplos que aqui poderíamos hoje trazer, factos indesmentíveis que refletem a indignidade com que o poder político se arroga no direito de tratar as Forças Armadas no geral e os militares em particular. E que consequências gravosas daqui advêm imediatamente? Desde logo, a falta de confiança da generalidade dos militares no poder subordinante, de onde resulta um enfraquecimento cada vez mais evidente e perigoso da disciplina, da coesão e lealdade que a subordinação implica, mas que, da mesma forma, exige de quem tem, ao nível da tutela política, um mesmo dever de lealdade, cooperação e uma responsabilidade tão evidente quanto inexistente na prática do exercício do dever de tutela. Uma desmotivação crescentemente indisfarçável e que se verifica há vários anos, baseada numa desilusão permanente de quem se sente ludibriado por não ver resolvidos, anos a fio, os seus problemas profissionais mais elementares, bem pelo contrário, vendo-os agravados, e que leva, entre outras, a 3 consequências gravíssimas que apenas enunciarei e nas quais não entrarei em detalhe por manifesta falta de tempo neste momento. Primeiro, a impossibilidade prática, sem o recurso a manobras de muito duvidosa legalidade, tantas e tantas vezes sancionadas pelos tribunais, de retenção nas Forças Armadas dos melhores quadros, consideradas as realidades já enunciadas, às quais se juntam as de um estatuto remuneratório totalmente desadequado e condições de trabalho e de reconhecimento profissional e pessoal igualmente muito deficitárias. Retenção, portanto. Segundo ponto, a cada vez mais evidente dificuldade de recrutamento, sobretudo ao nível de militares contratados, pelas informações que vão tendo previamente a uma potencial adesão às Forças Armadas ou
em percentagens assustadoramente altas, não raras vezes acima de 50%, já durante a fase inicial de formação, ao se aperceberem do logro entre o que lhes é prometido e a realidade crua que lhes é efetivamente proporcionada. Em terceiro lugar, o surgimento e reforço de movimentos populistas e antidemocráticos nas Forças Armadas, que se alimentam precisamente da crescente insatisfação dos militares em face das condições cada vez mais degradadas com que se deparam nas suas vidas e com que exercem as suas missões. Movimentos que, paradoxalmente, são muito úteis ao poder instituído, precisamente porque causam graves fissuras nas fileiras entre aqueles que alinham nessa postura fácil, apesar de inconsequente, de gritar aos quatro ventos, e aqueles que, de forma devidamente organizada e preparada, dão corpo ao trabalho incessantemente realizado pelas associações socioprofissionais. Dito isto, e porque já muito referi sobre dignidade ou falta dela, reservo agora algumas palavras para o compromisso. Na OFA, desde sempre, mas com efeito reforçado a cada nova vaga de oficiais que dirigem a associação, e esta é a altura para recordar que os atuais órgãos sociais foram eleitos em março deste ano e que 90%, eu vou repetir, 90% dos oficiais que integram o Conselho Nacional são oficiais no ativo. O nosso compromisso é, em primeiríssimo lugar, com os oficiais das Forças Armadas, porque é pelos oficiais e para defender os seus mais legítimos direitos que existimos e essa é a única razão que nos move. Na OFA, o nosso compromisso tem como pressupostos absolutamente básicos e inegociáveis a total autonomia e independência, quer perante a hierarquia militar, quer, por maioria de razão, perante qualquer poder político circunstancialmente existente, o que implica, e fazemos com toda a convicção, consequentemente naturalidade, que mantenhamos um escrupuloso apartidarismo. Na OFA, o nosso compromisso será sempre e só com o trabalho em prol dos objetivos que presidem a nossa atividade, estatutariamente clara e bem determinada, de defesa dos direitos dos oficiais em todas as questões relacionadas com as temáticas socioprofissionais, deontológicas e assistenciais. Na OFA, o nosso compromisso será sempre com o posicionamento de diálogo e de trabalho cooperativo, quer com a tutela política, quer com os partidos políticos, quer, por maioria de razão, com as nossas chefias militares. Assim todos demonstrem lisura de processos e interesse na resolução dos muitos e graves problemas com que se debatem os militares e as Forças Armadas. Com a OFA podem contar. Na OFA, o nosso compromisso será sempre, e também com elevado grau de empenhamento, de colaboração, quer com os autarcas, com natural preponderância para a Câmara Municipal de Almada e com a União das Freguesias da Caparica Trafaria, por serem geograficamente o nosso espaço privilegiado de atuação e onde tudo temos feito e continuaremos comprometidamente a fazer para contribuir para a melhoria das condições de vida e bem-estar destas populações em que estamos inseridos. Na OFA, o nosso compromisso será sempre o de honrar as Forças Armadas, assumindo sempre que necessário, de forma decidida e corajosa, as críticas e o distanciamento perante aqueles que, por atos ou omissões, não contribuam para o prestígio da instituição militar. Finalmente, na OFA, o nosso compromisso será sempre e só perante o povo português, porque o nosso juramento reflete precisamente o compromisso com a pátria e com a Constituição e as leis da República e não perante qualquer partido, qualquer governo ou sequer qualquer Presidente da República. Termino com uma já tradicional saudação que aqui fazemos todos os anos e que fazemos por convicção. A todos os militares das Forças Armadas Portuguesas, oficiais, sargentos e praças, no ativo, reserva e reforma, mas de modo muito particular aos camaradas que de forma exemplar e abnegadamente desempenham nesta altura missões nos mais variados teatros de operações, quer em Forças Nacionais Destacadas, quer em cooperação técnico-militar, designadamente na República Centro-Africana, no Mali, na Somália, em Moçambique, em Angola, em Timor-Leste, em São Tomé e Príncipe, na Guiné, em Cabo Verde, no Iraque, na Jordânia, no Kosovo, na Lituânia,
na Colômbia e no Mar do Norte. Prosseguiremos com todo o empenho no trabalho pela concretização de uma OFA cada vez mais representativa, forte e interventiva, a bem dos oficiais e seus familiares, na defesa da condição militar, da instituição militar, da dignidade dos militares que nela servem, no respeito pela Constituição da República e na defesa intransigente da soberania nacional, sempre que necessário, pelo sacrifício da própria vida. Porque esta é a nossa missão, e a missão para os militares, qualquer que ela seja, é para cumprir e para cumprir bem. Viva a Associação de Oficiais das Forças Armadas, vivam as Forças Armadas Portuguesas, viva Portugal!